a questão do Domi. O Domi tem uma multa que hoje é o que segura o cara. O que segura o Domi hoje é a multa de 3 milhões de euros. Essa informação, palmas para o Guilherme Calvano, do Coluna do Fla, conseguiu essa informação e fez uma matéria brilhante no nosso site, que é o colunadofla.com. O Domi tomou aquela cipuada histórica, é um sujeito azarado, na minha opinião. Eu tenho certa peninha do Domi, já falei isso aqui no resenha. Ele pegou um contexto terrível do Flamengo, derrotas inexplicáveis, e aí o cara ainda inventa e descumpre o que fala na coletiva de apresentação, etc, etc, e tudo que vocês já sabem. A questão, meu povo, é o fica Domi ou o fora Domi. Em caso de derrota, eu demito no vestiário. Quero saber dos senhores do chat e dos senhores e senhora comentarista. Vou começar com a Paulinha Matos. Galera, é hashtag fora Domi ou hashtag fica Domi? Paulinha Matos. Se Deus me livre e guarde, vai quebrando, Senhor, toda maldição e feitiçaria. O Flamengo perder pro Barcelona, tchau, Domi, não dá mais. Aí o caldeirão do Domi... Sem titubear. Aí o meu caldeirão que eu fico mexendo aqui, todo jogo, vai entornar, meu amigo. E vai entornar bonito. Rapaz, 3 milhões de euros é uma grana alta, hein, minha gente? São isso quase... dá mais ou menos... 19 milhões de reais na cotação dinheiro atual. Dinheiro pra raia, hein, bicho? Túlio. Cara, assim, eu acho que o contexto mudou, né? Com essa questão. Gente, posso falar rapidinho? Túlio, deixa eu te cortar claro. Rapidinho. É pra você dizer se fica Domi ou fora Domi, tá? Não é pra você vir com um testamento aqui que o Túlio vai voltar lá atrás, porque não, na época de 2000 a.C. Não, porque aí eu acho... Primeiro eu quero responder aqui um benfiquista aqui, que ele botou, cara, tu é louco, 60 milhões de dinheiro pro BH, maconha do Brasil é da boa. Ele não sabe a diferença em que eu fiz uma projeção, uma hipótese, né? Então, depois você olha lá... Uma ideia para prestar atenção. Claro. Figura de linguagem. É isso aí. Então, ele não entende isso, é bom ele dar uma olhada no dicionário. Não, eu acho que hoje, para responder isso, eu acho que a gente tem que entender que o contexto agora dessa partida tomou um rumo completamente diferente a partir de ontem, em que a gente perdeu meio time por causa da Covid, que é uma coisa que não é uma força do técnico, tá? Mas se você ignorar a Covid, ignora a Covid. Beleza, mas aí a gente olhando para a realidade... Não tem cara, mas aí a gente tem que discutir, então, uma parada de lá de trás, sacou? Não, pra porque mim, aí, quando ele perdeu por 5x0 e foi pra coletiva falar que, que achou que o time jogou bem e que ele mexeu pra poupar pro jogo de amanhã, ali pra mim já chegou aqui, ó. Independente beleza, mas aí é uma outra situação absurda. Aí você tá analisando em cima de um fato, de uma coisa que ele falou na coletiva, e eu respeito, ele foi péssimo na coletiva. Não, eu tô avaliando também, porque a gente discutiu no resenha os números dele, tudo que ele fala e todas as coisas, mas enfim, segue aí seu raciocínio. Então, assim, eu acho que agora o contexto é outro. Eu acho que ele foi péssimo na coletiva, foi péssimo naquele jogo. O futuro que se aproxima é péssimo. Agora, uma coisa é você perder. Eu acho difícil o time perder amanhã. Muito difícil. Mesmo com o time todo remendado. É difícil, né? Até porque o próprio Barcelona já meio que abriu mão do jogo, né? Eles estão mais preocupados lá com o campeonato equatoriano. Dificilmente eles vão conseguir se classificar na Libertadores, a não ser que eles priorizassem para a Sul-Americana. Mas, então, assim, uma coisa é você perder, né? Como a gente perdeu com o Bruno Henrique, Gabigol, tendo o Diego à disposição, tendo o Felipe Luiz, tendo o Isla. Outra coisa é você ter um time todo remendado, né? Possivelmente tendo que improvisar, né? Então, assim, analisando esse contexto. Eu, por enquanto, como a partida ainda não ocorreu, então, assim, a gente analisar, perder quarta-feira fora Domi, fica Domi. Eu não iria fazer, porque eu iria ter que prever o futuro. Hoje, eu não demitiria o Domi, tá? Posso fazer uma pergunta, então? Pode. Se o Flamengo perder, por exemplo, contra o Palmeiras, que teoricamente volta, ou então contra o Atlético Paranaense, que volta a galera toda. Porque aí não pode botar mais a desculpa da Covid, porque já fez a quarentena. Se lá o Flamengo perder também, você ainda banca mesmo assim, Paulo, os caras vão voltar... Não, tô pedindo pra você fazer uma suposição. Se até lá... Mas vamos analisar. Os caras, a gente não sabe nem se os caras vão voltar. Primeiro que assim, perder pro Palmeiras lá é totalmente natural, né? Mesmo que fosse o time completo, né? Seria totalmente natural você perder fora, né? Seria natural você perder, né? Agora é diferente você perder de 5-0, né? Tomando um baile, aí não é normal. Igual a gente perdeu contra o Independente Del Valle,
com o time que a gente teoricamente considera ideal, aí não. A gente nem sabe se esses jogadores, primeiro, vão estar liberados, que o Flamengo teria que fazer um pedido na Libertadores, que é diferente como na Copa no Brasileirão já teve o precedente do Atlético Goianiense, que escalou jogadores infectados, a gente vai falar isso mais para frente. O Flamengo já tem esse precedente para poder liberar seus atletas e tal, diferente da Libertadores. Mas mesmo assim, mesmo que eles sejam liberados, a gente não sabe como é que eles vão estar fisicamente. Então, assim, é muito difícil a gente analisar somente olhando, beleza, vai ter de volta. A gente não sabe se os jogadores vão estar de volta, entendeu? Então, assim, é muito difícil a gente fazer uma projeção. Então, eu acho que estão acontecendo coisas, assim como já tem outras coisas, que independe do Domi, tá? Eu acho, ele deve ficar ou não, como a mesma opinião que eu tenho no pós-jogo lá, eu não tenho isso ainda convencido na minha cabeça, porque eu acho que o maior problema não seja o Domi, e se a gente for analisar, ele não atingiu nem os números do Abel ainda, entendeu? Agora, se perder amanhã, vergonhosamente, todo mundo no baile de uma equipe que não ganhou de ninguém, aí, irmão, aí é tchau e benção. Agora, mas você falou que perder pro Palmeiras é normal, pô, que isso? Não, como não é assim? normal. Lá, você falou, perder pro Palmeiras lá é normal. Perder pro Palmeiras no Allianz Parque não é nada de anormal. Não, agora, pra mim, perder pro Palmeiras não é normal. E jogar contra o Independente Del Valle e tomar de 5-0 um baile, entendeu? Isso é anormal. Aconteceu o que aconteceu com o time ideal. Você ir pra lá, com o time todo desconfigurado, do jeito que a gente tá, que não é o caso nem contra o Barcelona, que o Barcelona é um time fraquíssimo, né? Lanterna do grupo, cacete, né? Time fraquíssimo. Aí, amigo, aí é complicado. E tem várias coisas que impedem o cara de colocar aquele time que a gente considera ideal. Então, assim, e a gente também tem que pensar, quando pensa fora Domi, tem que pensar quem vem para o seu lugar. Pois é, Túlio, é só passar o superchat aqui da galera, só passar o superchat aqui do Elvis Rodrigues, um abraço para o Elvis. Ele comentou o seguinte: Domenech é tão azarento que até os jogadores pegaram, né, testaram positivo, e o time ficou todo desfalcado. Rapaz, vamos ganhar, se Deus quiser, com o que temos. Pedro, vamos lá. Quero te ouvir. Vamos lá. Eu vou um pouco na linha do Túlio, assim. Eu acho que tudo depende de como vai ser essa suposta derrota que, Claro. né, é o cenário que a gente está elaborando agora. Porque pode chegar e ganhar muito bem amanhã também. Não está falando que não vai ter isso. Foi só a pergunta do Rafa se perder amanhã, o que acontece? Né? Neste cenário específico. Dentro desse cenário, tem que ver. Às vezes o Flamengo jogou muito melhor, foi uma bola despreocupada que entrou, né? O Flamengo demonstrou uma evolução. Aí você considera... Outra coisa também, às vezes eu fico um pouco, né, um pouco até assustado com a maneira que a gente naturalizou falar do Covid, né? Assim, é muito, muito preocupante, na verdade. A gente tá falando de atletas que pegaram uma doença, essa doença mata, tá? Lógico que em atletas a chance é muito menor e tudo mais, mas é uma doença que está se alastrando pelo mundo, uma doença que tem deixado vítimas ao longo do mundo, e, né, quando acontece uma contaminação como essa, todo aspecto esportivo, para mim, nem entra muito em importância, não. O importante é que os atletas fiquem bem e que a contaminação não se estenda a outros. Ponto, tá? Ponto. Agora, falando agora da questão do jogo, falando da questão especificamente do jogo, para mim, é impossível você conseguir fazer uma avaliação justa com o jogo, com o trabalho de amanhã, com o jogo de amanhã, o Domenech, sem levar em consideração que ele vai ter 7 atletas, no mínimo, né, 7 atletas que tem até agora, sem poder jogar por causa do Covid. Fora aqueles que vão para o jogo preocupados, né? Porque tiveram contato com esses atletas que não foram para o Covid, com o psicológico, não abala psicológico dos atletas. O meu abalaria, se eu tivesse para jogar. Tivesse 7 companheiros meus que foram testados positivos para o Covid, eu passei as últimas semanas com eles, eu estaria abalado psicologicamente, tá? Teria um impacto psicológico em mim. Então, eu acho complicado fazer uma avaliação do jogo de amanhã especificamente. Então, o jogo de amanhã é um jogo muito atípico, né, gente? Muito atípico. Sim. Então, assim, eu acho que somente uma coisa muito, 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 muito fora do normal seria motivo para uma demissão dele. Assim, teria que ser outro 5-0, uma coisa assim, que você vê claramente que não tem nada. O
a produção já botou o retrospecto do Domi, que já é muito anormal, né, cara? É muito pouco tempo, é uma vergonha demitir um técnico tão cedo. Por muito, é. Sim, eu também concordo, posterior. tá, gente? Eu tô falando, assim, que eu e Rafa, é porque, assim, a gente discutiu com isso no último resenha. Eu, Rafa e Simon, a gente estava debatendo essa questão, só pra vocês terem nosso raciocínio. E aí, tipo assim, quando a gente defendeu essa história, não tinha tudo isso, não tinha esse surto de Covid no elenco, a gente tava falando só do trabalho do Domi, comparado desde o Barbieri e todo mundo que assumiu, e ele tem o pior início, assim, em tudo, a gente avaliou o cenário inteiro, tá? É claro que essa questão do surto da Covid no elenco muda a história toda. E por mim, nem tinha esse jogo amanhã. Isso aí são outros 500, mas assim, é porque a gente já tá avaliando assim, pô, desde o começo, o cara consegue ser pior do que o Abel, o cara é pior que o Barbieri, entendeu? Em questão de numeração. E eu volto a frisar, para mim, eu acho que quando isso tudo passar, quando a torcida voltar, quando tiver vacina e tudo mais, tiver tudo normal, né, de volta à normalidade dentro do possível, eu acho que a gente vai olhar para trás e falar assim, olha, o fator número 1 que fez o Flamengo desandar foi a ausência da torcida. Primeiro jogo com o Maracanã lotado e tudo mais, com a atmosfera, a gente vai falar, é a falta de atmosfera, a falta de motivação, os jogadores estavam murchos, deu tudo errado, enfim. E o Domi vai ser lembrado como um cara muito azarado, pelo menos nesse início, caso ele siga no longo prazo. Só para alinhar, ô Pedro, os jogadores que testaram positivo, né, o Isla, Mateuzinho, Felipe Luiz, Diego, Bruno Henrique, Michael e Vitinho, são 7, né? No início do dia tinha informação de 6, então são 7, são 3 laterais. Né? Como é que você vai montar o meio-campo? É só para reiterar um pouco o que eu disse, né? Para mim, a ausência deles no jogo é o de menos. O importante é focar na questão da saúde deles. Sim. São 7 seres humanos que pegaram uma doença que pode levar à morte. Claro, novamente, que em atletas a chance é muito, muito menor do que em pessoas que estão no grupo de risco, tá? Mas o principal é que a gente torça para a pronta recuperação deles, que não tenham nada mais grave e para que eles não transmitam, que eles, coitados, eles não se tornem vetores para outras pessoas. Porque, na verdade, é uma doença, gente, que está sendo descoberta ainda, muita coisa. A gente está entendendo mais ou menos como ela funciona, pegou todo mundo de surpresa. Então, nesse momento, o importante é torcer para que eles melhorem o quanto antes e atuar para que não se estenda ao maior número de pessoas essa contaminação. E verificar por que está acontecendo isso também, né? Tem isso também.